emoções estão presentes no nosso dia-a-dia em tudo. Elas vão afetar o nosso comportamento e vão afetar a resposta da microbiota intestinal também. Parece uma coisa básica só falar em emoções, mas está ligada até ao nosso intestino. Uma pessoa que tem ansiedade generalizada não controlada e depressão tem o microbioma alterado. Então a microbiota dela já é completamente diferente. Que acaba por se assemelhar um bocadinho mais a uma pessoa que tem obesidade do que uma pessoa que está saudável. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast e hoje estamos com a Isabel Pedroso Silva. Isabel? Olá, Paulo. Obrigada pelo convite. Obrigado por teres aceito imediatamente o convite. Fiquei mesmo muito feliz de ter-te aqui hoje a falar sobre um tema muito importante para mim e para pessoas que eu conheço. Quem serão essas pessoas? Isto foi em off, é uma inside joke. Eu vou apresentar a Isabel. Para quem não conhece, a Isabel é membro efetivo da Ordem dos Nutricionistas e autora do livro Como Ter um Super Intestino, publicado pelo Manuscrito este ano, 2024, porque podem estar a ver depois. Licenciou-se em Ciências da Nutrição e Alimentação pela Universidade do Porto e é certificada em Microbiota e Saúde Intestinal, Alimentação Restrita em FODMAP e Transtornos Alimentares. Ok, não é FODMAP. Não. O que é isto? Ok, já pergunto. Iniciou o trabalho na Associação do Porto de Paralisia Cerebral enquanto era Country Manager na empresa. Desenvolvia software na parte de nutrição, correto? Exato. Ok, boa. Mais. Após um distúrbio alimentar e o diagnóstico de uma doença autoimune que afeta a tiroide, a doença de Graves, demitiu-se, abriu o seu próprio consultório e assentou o seu método em 5 pilares que visam reduzir a inflamação crónica de baixo grau e otimizar a digestão. E atualmente atua como nutricionista, formadora, lidera uma equipa que trabalha com a mesma metodologia e mantém um atendimento clínico no digital. É correto, Isabel? Está tudo certo. Vi bem no site? Ok. Então, Isabel, vamos à pergunta de partida. Para ti, qual é a importância das emoções na nossa vida? Qual é a importância das emoções? É que obviamente são importantes e aqui eu já podia começar pela saúde intestinal, porque há uma regulação emocional e uma regulação, inclusive há um eixo, que não é apenas o eixo cérebro-intestino, que é aquele mais falado, mas o eixo cérebro, coração, intestino. Então o nosso coração tem todo um sistema nervoso que ele não só regula a parte emocional, como regula a resposta da microbiota intestinal. Então as emoções estão presentes no nosso dia-a-dia em tudo. Elas vão afetar o nosso comportamento e vão afetar a resposta da microbiota intestinal também. E quando eu digo que vão afetar a resposta da microbiota, não é só sintomas. Até que ponto é que tu vais se tens uma predisposição genética a doenças, vais ativar o gene para a doença ou não. Portanto, a nível inflamatório e tudo mais. Parece uma coisa básica só falar em emoções, mas está ligada até ao nosso intestino. Eu gostei, quando fiz a pergunta, tu fizeste assim do género. Quando é que começa? Exato. Qual é o fio que eu vou puxar aqui? É tudo importante. Ok, então afeta em termos sintomológicos, afeta em termos de ativação de genes, não é? Que é a parte da epigenética. A epigenética, exatamente. Ok, o nosso humor, tudo. Ok, pergunta, vamos começar pela partida, que nem todos sabem, eu também não sei muito. O que é microbiota intestinal, Isabel? É o conjunto de micro-organismos que vivem no intestino, ou seja, bactérias, fungos, etc., micróbios. E nós temos várias microbiotas no corpo todo. Temos uma na boca, temos uma urogenital, temos a microbiota pulmonar, temos a microbiota na pele. A intestinal é uma das maiores, digamos assim. É uma colónia de outros organismos. Exatamente, é um ecossistema, é uma selva. A microbiota é uma selva, não é só a vida. Eu digo isso muitas vezes. Porque tem que haver micro-organismos bons e maus. Tal como na selva, não é? Portanto... Tal como na selva. Ok. Quem é o rei da microbiota? Tipo o leão. Quem é o leão da microbiota? Complicado. Mas as bactérias boas, obviamente, têm que estar em maior quantidade do que as bactérias más. Elas estão lá só para dar resistência, para haver competição, mas tem que haver sempre mais bactérias boas. Ok. Existe aqui a relação, e tu tocaste nesse ponto, a saúde mental e o nosso intestino e a nossa microbiota. Como é que a microbiota intestinal afeta o nosso humor? Podes dar assim alguns exemplos? Pronto, esta conexão é feita pelo nervo vago, portanto é uma conexão direta. E depois nós temos este complexo todo do intestino-cérebro, engloba sistema endócrino, que são hormonas, sistema imune, que grande parte dele está no intestino, e todo o microbioma intestinal. E, por exemplo, a produção de neurotransmissores é ou feita grande parte a nível intestinal
ou afetada pelo intestino de alguma forma. Comecemos sei lá, o GABA. O GABA, que é um neurotransmissor inibitório, não é? Associado ao alívio do stress, relaxamento, há bactérias intestinais, nomeadamente as Bifidobacterium, a Lactobacillus, que elas ajudam na produção de GABA a nível do intestino. Ok. Agora, a serotonina, que é aquele que toda a gente quer saber e é o mais também estudado. 90% da serotonina é produzida no intestino. Só que essa serotonina que é produzida no intestino, ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica, portanto, aquela barreira que protege o cérebro. Essa serotonina é para ajudar na motilidade intestinal. O que é isto? É os movimentos que nós temos no intestino para expelir as fezes. Ajuda também nas secreções intestinais e na nossa percepção de dor. Então, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, em que a pessoa tem uma dor acentuada, a dor abdominal. Eu já sei que aquela pessoa vai ter um déficit na produção de serotonina a nível intestinal. Ou uma pessoa obstipada. Idem, porque não há motilidade intestinal. E depois temos a serotonina mesmo no cérebro, que essa aí, apesar de não ser diretamente produzida no intestino, ela é influenciada, por exemplo, pela absorção intestinal. Então, as bactérias intestinais, elas absorvem nutrientes. Nutrientes como aminoácidos, que vêm das proteínas, minerais, o ferro, o zinco, vitaminas, etc. Então, o triptofano... O triptofano é o precursor da serotonina. Exatamente. Onde é que ele é absorvido? É no intestino. Isso. Se essa pessoa tem uma disbiose intestinal, que é um desequilíbrio das bactérias intestinais, então ela não vai estar a absorver bem o triptofano. O que, por sua vez, não ajuda na percussão de serotonina aqui. E não é só isso. É que esse triptofano que não foi absorvido corretamente vai ser desviado para outras vias que vão aumentar a inflamação crónica de baixo grau no nosso corpo, que é a inflamação sistémica. O que é baixo grau? Nós temos 2 tipos de inflamação. A inflamação aguda, que é aquela que tens uma ferida, não é? E aquilo vai cicatrizar, é rápida. E a inflamação crónica é silenciosa. É pessoas que têm sintomas, que não estão saudáveis, e ela vai aumentando gradualmente. E o pico da inflamação crónica de baixo grau, ou inflamação subclínica, é, por exemplo, uma doença autoimune. Uma doença inflamatória. Aí é quando a pessoa já teve a ignorar os sinais durante imenso tempo, não atuou a tempo no estilo de vida dela, e aquilo levou a um aumento máximo da inflamação dentro do nosso corpo, que pode ter começado no intestino, mas que é sistémico, não é? Afeta o corpo todo. Então, aquele triptofano que não foi absorvido e que é desviado para a inflamação, indiretamente vai afetar a função cerebral também, nomeadamente o resto da produção de neurotransmissores. E como é que tu disseste quando nós não detectamos precocemente a inflamação? Quais são os sinais que podes deixar para detectar que estamos Eu acho que toda a gente sabe quando está saudável e não está saudável, não é? Portanto, por aí já temos que ver que é, ok, por exemplo, temos os sinais intestinais, os sintomas intestinais, que são os mais óbvios e o que as pessoas geralmente vêm procurar ajuda. Excesso de gases, inchaço abdominal, azia, refluxo, arrotos frequentes, obstipação, diarreia, mas depois temos aquelas pessoas que ainda não têm sintomas gastrointestinais, mas têm sintomas extraintestinais, nomeadamente estão constantemente cansadas, fadiga. E isto mostra-me que a fadiga é o quê? É má absorção de nutrientes a nível intestinal. Queda de cabelo. O teu cabelo precisa de quê? De vitaminas e minerais. Sintomas de irritabilidade, impaciência, muito associado ao déficit de B12. E a B12 é absorvida no estômago maioritariamente. Então, esses sintomas extraintestinais já me mostram que aquela inflamação da pessoa, a inflamação crónica, já possa estar a aumentar. Mas atenção, a inflamação é boa. Ela está ali nos níveis ideais. E protege-nos, não é? O sistema imune protege-nos contra... O que é a inflamação? A inflamação é uma resposta imunitária do teu corpo. É uma resposta a agressores do meio para o teu corpo, que ele se protege. Então, por exemplo, uma resposta de stress. Exato, nós estamos rodeados de agressores. Neste momento estamos a respirar. É verdade. Portanto, eu não posso simplesmente parar de respirar, não é? E a própria a poluição e tudo mais acaba por ser um agressor para o nosso corpo. Ok. Então, nesse ponto, há batalhas que eu consigo controlar, há batalhas que eu não consigo controlar. Mas aquelas que eu consigo, a maior parte das pessoas não está a fazer. Que é? Alimentação, sono, desporto. Hoje dormi 4 horas. Sabes que às vezes não é o número de horas que tu dormes, mas como é que tu te sentes quando acordas? Sim. Se tu sentes parece que um caminhão te passou por cima, isso. Péssimo.
Tivemos por acaso cá a Teresa Rebelo de Pinto a falar sobre o sono. Não sei Exato. se conheces. Ela tem Sim. clínica do sono, também é muito importante o sono. Uhum. Ok, boa. Então há algumas pistas gerais, ou seja, se nós estamos mais irritadiços com o habitual, além desses sintomas gastrointestinais, os extra, como disseste, gastrointestinais, devemos estar atentos para ver o que é que se passa, não é? Uhum. Sim, é o corpo vai mandando sinais, que são esses. Isso. E isso porque tu nunca vais estar 100% focado, não é? Vai haver desvios. Então, quando ele manda sinais, é para mesmo para tu ouvires e dizeres: olha, há aqui qualquer coisa no meu estilo de vida que eu deixei de fazer, que eu dei como garantido, vou ter que mudar. Existe especificidade em emoções? Imagina, falas de forma geral na irritabilidade, no stress. Agora imagina, estou mais ansioso. Existe alguns alimentos que contribuem para um estado de ansiedade? Estás a perceber? Mais direcionado? Percebo. Ou não é assim tão específico às Não, emoções? é mais específico a nível de neurotransmissores, ou seja, Sim. a nível do GABA, da serotonina, da dopamina, etc. Agora, dos alimentos em si, é muito mais sobre o tipo de alimentos, que é, os alimentos que vão ajudar na parte de neurotransmissores são alimentos de origem vegetal, ou mesmo alguns animais proteínas, por causa dos aminoácidos, ovos, carnes, peixe, mas muitos alimentos ricos em fibra, que é aquilo que também alimenta as bactérias intestinais. Ok. Então é mais sobre variedade alimentar daquilo que é importante. Ok. Eu vi um documentário, não lembro do nome, muito certamente podes ter visto na Netflix, recente, que era sobre o microbioma. Toda a gente me fala desse. Não, isto. Ainda não vi. Já me também, né? Já me dava ver filmes também sobre emoções, já viste, não sei o quê. Então aquele achei giro, que é tipo assim meio animado, e a ideia era essa, e é a pergunta que eu tenho, e a pergunta que falámos em off, que tu falaste, eu fiquei curioso e apontei, que eu não tinha essa pergunta, que era esse microbioma, era quase um conjunto de seres. E depois, quanto mais, alguns estudos mostram essa alimentação diversa de várias coisas, maior essa riqueza do microbioma, não é? E a minha pergunta para ti é essa. Qual é a diferença entre a alimentação saudável e a equilibrada? A alimentação saudável, tu podes... Pronto, isso, deixa-me contextualizar primeiro. Nós passamos, a comunidade de nutricionistas, passamos de um ponto em que estávamos a educar a população para comer alimentos reais e saudáveis, minimamente processados, porque houve uma fase que, pela indústria e tudo mais, havia o consumo exacerbado de alimentos industrializados. Hoje em dia já não é tanto assim. Ainda há bastante, mas não é tanto assim. Então as pessoas, por exemplo, que vêm até mim, já têm completa noção do que é uma alimentação saudável. Temos outro problema. É que passaram uma alimentação monótona ou estão a comer refeições com pouca quantidade daquilo que realmente é importante em alturas do dia que não lhes são favoráveis. Okay. Então são pessoas que estão agitadas durante o dia e que a maior fatia da comida é à noite, por exemplo, ao final do dia à noite. Comem mais à noite, por Exatamente. exemplo. É o grande almoço e o grande jantar, é isso? Pronto, o grande almoço é fantástico, agora o grande jantar nem por isso, porque mesmo a capacidade digestiva não é tão grande a partir de uma determinada hora. Isto já está relacionado com o ritmo circadiano, o nosso relógio biológico. Então, a partir do momento que o sol se põe, a partir do momento que nós começamos a produzir mais melatonina, aí as enzimas digestivas no nosso corpo já não vão estar como estavam no período de maior luz solar. Então, a capacidade absortiva e digestiva é maior manhã, almoço e início da tarde. Então pronto, a pessoa até pode estar a comer saudável, alimentos que descasca e tudo mais, mas ou está a fazer esse erro, ou está em monotonia, não varia a sua alimentação, ou come como um passarinho, que é aquilo que eu costumo dizer, que é aquilo que é importante é dar bica, e depois está sempre a petiscar. Isso. O que não acaba por nada, ativar completamente o nosso sistema digestivo também precisa de um descanso. Não é? Porque o estômago produz ácido, ele é naturalmente ácido. Então, imagina que eu estou constantemente a dar uma resposta de que, olha, vai entrar. Ele está ali a produzir ácido, e vai expandindo. O que leva a outro problema, que são as azias, os refluxos, a hipocloridria, que é a falta de produção de ácido no estômago. Interessante. Ok. Quais são as complicações gastrointestinais mais comuns que tu vês? Posso dizer os sintomas e depois vamos para as condições. Os sintomas, porque as pessoas pensam que os sintomas são todos iguais. Ou seja, tem inchaço. Inchaço abdominal é o mais comum. Só que aquele inchaço demonstra 1000 coisas que possam estar a acontecer É um sintoma, exatamente. Várias possíveis causas, é isso? Sim, mas a pessoa, mas eu tenho só aqui este inchaçozinho e com uma consulta eu fico bem. Não fica. Possivelmente não. Então pronto, o inchaço muito comum, é só ar, não é? É só ar. É só ar, tem que sair. Tive ar do pneu.
A obstipação também é Sim. muito comum e bastante grave, porque, por exemplo, nós já temos uma relação com a doença de Parkinson e a obstipação. É? Há estudos a mostrar que o primeiro sintoma de um doente com Parkinson foi a obstipação há anos antes da doença se ter manifestado, o que me indica que se aquela pessoa tivesse olhado para aquela obstipação e tratado logo a disbiose, das duas uma, e isto nós não sabemos a nível de comunidade científica a 100%, ou teria bloqueado o gene para ativar a doença, ou teria até atrasado a progressão da doença. Sim, ou seja, tem correlação, mas não tem causalidade, não sabem? Exatamente. Ok. Qual era a pergunta inicial? Os sintomas. Então, Portanto, era isso. As condições, síndrome do intestino irritável, é a síndrome da moda, entre Pois. aspas, no sentido que há eu muita sei, gente assim, da que- moda é isso, que é cá Sim, mais frequente, exato. não é? Sim. Exato. Subcrescimento bacteriano, que é a SIBO, candidíases de repetição, infecções urinárias de repetição, e pronto, e as pessoas, as que me acompanham sabem que eu também trabalho autoimunes, então nós temos imensas autoimunes, pessoas que já têm diagnóstico de alguma e que não sabem que têm uma relação com o intestino. Então, e tu tinhas falado, por exemplo, vou fazer aqui uma ligação. No estudo do stress, um dos primeiros impactos são lesões gastrointestinais, não é? Uhum. Por exemplo, leva a úlceras, etc. Uhum. Aliás, há um livro que eu gosto muito. Não sei se conheces o Robert Sapolsky, Uhum. ele é biólogo e o livro é Porque é que as zebras não apanham úlceras? Não sei se... Não conheço, mas interessante. Então a ideia é, as zebras estão na savana a comer a sua relvinha, entretanto vem um leão, olham para o leão, stress agudo, fogem do leão, conseguem safar, olham, não há leão, comem novamente. Não estão a pensar, onde é que está o leão? Será que há um leão? E há mais leões? E se houver Relaxam logo. relaxam. E nós não. Nós somos estressores psicossociais. Eu, quando peço para os meus alunos, etc., listarem os seus maiores estressores, 90% são psicossociais, que é trânsito, dificuldades financeiras, filhos, etc. Não é alguém me vai assassinar, etc. Ainda bem. E nós, como temos stress continuado, uma das primeiras lesões é neste foro gastrointestinal. Lesões gástricas, úlceras, etc. Então era um pouco por aí. E era a minha pergunta para ti, ou seja, o stress prolongado, como é que pode afetar aqui a microbiota? É toda aquela primeira parte da nossa conversa, que é essa ligação intestino-cérebro, não é? A ligação de neurotransmissores, sistema endócrino, etc. Sendo que, por exemplo, nós temos estudos a mostrar que uma pessoa que tem ansiedade generalizada não controlada e depressão tem um microbioma alterado. Ok. Portanto, a microbiota dela já é completamente diferente. Que acaba por se assemelhar um bocadinho mais a uma pessoa que tem obesidade do que uma pessoa que está saudável. Ou seja, olhando para o microbiota, consegues até prever esta é uma pessoa... Sim. E aqui nós já conseguimos perceber que de facto é uma bola de neve, que é a pessoa, geralmente todas as doenças os sintomas começam no intestino, ou vão ter uma relação com aquilo. Então pode ter sido uma pequena disbiose intestinal que começou a acontecer pela má alimentação dela, pela falta de rotinas, pelo sono que não é bom, etc., que levou a essa ansiedade, que agravou essa ansiedade, e depois o facto de ela estar ansiosa ou estar deprimida e não conseguir ter rotinas, Pois. é aqui uma bola de neve, não é? Vai agravar ainda mais a disbiose intestinal. O que agrava ainda mais a absorção de nutrientes, que não ajuda a parte de função cerebral. É complicado, claro que é, só que eu aqui dou o exemplo. É como se eu tivesse aqui um puzzle em cima da mesa. Eu vou ter que começar por uma peça qualquer, então vou pegar na peça e a partir daí o enredo vem, não é? Então a pessoa pode e deve, obviamente, procurar ajuda terapêutica e a partir daí vai começar a ter clareza mental, mas ao mesmo tempo, após isso, começar a ajuda nutricional, que é para começar a absorver melhor esses nutrientes e dar-lhe mais clareza mental. Okay. Porque essas pessoas que estão com níveis de stress muito elevados, elas vão ter também afetado, o cortisol está alto. E o cortisol alto o que é que faz? Baixa a produção de ácido no estômago. Então, entre a comida não tem o ácido suficiente, como é que eu vou absorver o ferro e a B12? E a B12 vimos já há bocadinho que está na base da irritabilidade e impaciência. Isto aqui é um emaranhado de coisas que estão completamente ligadas no nosso corpo. Portanto, sim, uma pessoa que está estressada, e nós vemos isso quando estamos nervosos, não é? Temos logo uma alteração intestinal, pronto, vai logo afetar diretamente a parte intestinal. E depois há estas variáveis de absorção de nutrientes. Eu não sei se foi nesse documentário, mas vi um estudo. Este não é um tema que eu de longe consumo, mas que me interessa cada vez mais. E eu vi um estudo que era... Pegavam na microbiota, como disseste, de participantes, pacientes depressivos e de participantes não clínicos, ou seja, não depressivos, população não clínica. E depois fizeram, ou seja, para ver a causalidade, injetaram
essa microbiota em pacientes não depressivos e eles demonstraram sintomas depressivos e vice-versa. Não depressivos, a microbiota um paciente depressivo e ele houve um alívio dos sintomas depressivos. É isso. Há outro estudo que foi feito em ratos, este aqui. Os ratos sofrem sempre imenso. É terrível. E os ratinhos tinham um grupo que retiraram a microbiota, portanto era o chamado germ-free, e esses ratos tinham um comportamento muito mais estressante e ansioso. Em resposta lá está, a coisas do meio, eles agiam logo de forma agitada, ao contrário dos que tinham a microbiota, que tinham um comportamento normal. E depois eles fizeram continuaram a experiência, restauraram a microbiota dos ratinhos a causalidade e eles automaticamente tiveram uma resposta normal. O que é bastante promissor este estudo, porquê? Porque mostra-nos, e depois temos outro estudo que mostra isto, que é em 24 horas nós conseguimos mudar a resposta da microbiota intestinal. Então, isto para aquelas pessoas que são 8 ou 80, mentalidade do tudo ou nada, já lhes corta ali os pés, porque tudo o que tu fizeres hoje, nem que seja, lá está, 1%, a água, meteres mais fibra, a sopinha e não sei o quê, já amanhã a tua microbiota intestinal já vai estar diferente. Não a 100%, mas já mudou. Claro. Muito bom. Isso é interessante. Ou seja, eu acho que nesse documentário tu estavas a falar, isso ressoa-me com alguma coisa, deve ter visto aí também. Ou seja, tu tinhas os ratinhos que supostamente não tinham qualquer microbiota. Exato. Ou seja, é quase se fossem, sei lá, esterilizados. Exatamente. Ou seja, não é bom, para ter aquela ideia, isso é bom ter estas bactérias dentro de nós. É bom, não é? É maravilhoso, porque também 70% a 80% da imunidade está no intestino. Então aqueles ratinhos coitadinhos, se não estivessem protegidos, ficavam doentes e morriam. Olha, isto leva a uma pergunta filosófica. Eu também gosto um pouco de filosofia, não é? A minha área é psicologia, vem da filosofia, que é, então se nós mexermos com a microbiota e nós mudarmos em termos comportamentais e processos cognitivos, e dizem que nós temos mais DNA, digamos, fora de nós, ou seja, das bactérias, etc., do que o nosso. Então vive aqui uma grande comunidade entre nós. Quem é que nós somos, afinal? Olha, isso leva àquela frase que responder com. Estás a ganhar tempo. Leva àquela frase de somos o que comemos, Ah, que não somos o que digerimos. somos o que digerimos. Nós já deixamos de ser o que comemos. Se calhar há uns anos atrás éramos o que comíamos, agora nós somos aquilo que conseguimos digerir. O meu prato do dia são clientes que são saudáveis, mas que não conseguem digerir a comida. Por causa das questões que tu mencionaste. Pelas até. questões gastrointestinais, sim, obviamente. Pelos sintomas que têm e porque isto já vai mais além da alimentação. Portanto, a alimentação é crucial porque vai mudar a microbiota, né? Mas depois tem, lá está, a regulação do ritmo circadiano. É também um passo que nós trabalhamos. A gestão do stress, ansiedade, nervosismo também tem que ser trabalhada. E depois já, com uma pessoa que já está com inflamação muito alta, ou inflamação crónica de baixo grau, já tem que ter outros cuidados, que são detalhes, mas os detalhes importam. A redução da exposição aos xenobióticos. Pois. Interessante. Mas quem é que nós somos? Somos o que digerimos. Não, às vezes há aquela ideia que dizem que se mapearmos, digamos, o nosso cérebro e todas as ligações sinápticas, nós conseguimos reproduzir-nos, imagina, colocar num robô, seja no que for, e nós conseguimos mesmo ser imortais. É um debate filosófico. Só que nas emoções, as emoções têm muito a ver com o postura do teu corpo e das alterações fisiológicas. Então isso faz-me confusão que em termos emocionais não batia certo. Sim. E agora acrescenta a parte da microbiota. Exato, que Quer agora dizer, já começa a fazer sentido, é isso? Não, a pessoa, além desta parte fisiológica, ainda há a microbiota. Então se não injetas a microbiota nesse robô, será que és mesmo tu? Porque ele não digere nada. Exato. Fica, Complicado. vai pensar para casa. Vou ter pesadelos. Ok, agora temos os ótimos, não é? Do Elon Musk. Por isso, sem microbiota. Sim. Os robôs, já viste? Já. Ok, vamos voltar para isto. Olha, quais são os maiores mitos que encontras nesta área? Debunk myths. Que a pessoa tem que começar a comer saladas e na maior parte das pessoas não conseguem digerir saladas sequer, por exemplo. É? Então uma pessoa que está com sintomas, tem que começar a comer saudável. Começa a comer saladas. E se ela já está com sintomas gástricos, que é pouca produção de ácido no estômago, ela nem sequer vai digerir saladas. Tudo que é cru, tudo que é frio, é de difícil digestão. Ok, é maior tempo de processamento. Sim. Mais mitos. Mais mitos. Porque tenho logo que suplementar probióticos. E isto aqui é uma batalha também lutada, porque eu entendo que a pessoa vai a um especialista, vai ao médico e é logo receitado um antidepressivo e probióticos. Só que aqui é inútil
na maioria das vezes, receitar probióticos logo à pessoa. Aquele profissional tem que dizer à pessoa que os probióticos vão ser importantes, mas primeiro ela tem que fazer um tratamento nutricional adequado. Porque se eu dou probióticos, mas a pessoa não mudou nada na alimentação, aquilo não vai fazer absolutamente nada. Eu estou só a meter mais estirpes bacterianas lá para dentro. Então, se aquela pessoa tem poucas estirpes bacterianas, está bem, está a receber mais. Mas como é que eu consigo preservar aquelas estirpes boas se eu não tenho uma alimentação para as estirpes bacterianas? Ou, por outro lado, um diagnóstico mal feito, que às vezes acontece, e a pessoa tem subcrescimento bacteriano, tem excesso de bactérias lá dentro. Estar a dar um probiótico ao calhas, ainda é mais gente lá para dentro. É interessante alguns probióticos na sobrecrescimento bacteriano, mas não são ao calhas, não são qualquer um, obviamente. Então nós primeiro fazemos essa alteração alimentar, metemos o que é que alimenta bactérias boas? Fibra, polifenóis, compostos fenólicos, antioxidantes e muita fibra. Então começamos a alimentar gradualmente aquelas bactérias e depois poderá ser interessante pôr o probiótico, mas não logo desde o início. Ok. E há mitos, eu sou vegetariano, há mitos quanto a isso ou não? Não. Às vezes há mitos de que as pessoas vegetarianas têm uma microbiota intestinal melhor, mais diversificada, mas nem sempre, porque eu também sou vegetariana, por opção. Sim. Porque não prego que seja algo necessário. É necessário a pessoa ter uma alimentação mais rica em alimentos de origem vegetal se quer uma boa microbiota intestinal. Portanto, a proteína é extremamente importante. Nós conseguimos ir buscar a proteína a fontes vegetais, obviamente. Sim, há esses mitos que a pessoa tem que comer carne para ter a proteína. Não é necessário. E mesmo a B12, eu fiz já 3 meses e estava boa. Um exame clínico onde avalia tudo. Eu tinha ali 2 questões ali na média baixo, mas nenhuma em baixo, e a B12 estava ótima. Pronto, também eu suplemento muito pouco com B12. É isso. Os vegetarianos vão ter sempre ter algum cuidado extra, talvez, e mais ainda se têm sintomas. Se têm sintomas gastrointestinais ou se têm uma predisposição genética a doenças inflamatórias e autoimunes. Porquê? Porque mesmo para um omnívoro, o ferro e a B12 são difíceis de absorver. Para o vegetariano pode ser ainda mais complicado. Sim, também. Mas, e isso da B12 também, ainda bem que tu falaste, porque o desvio padrão nas análises sanguíneas, na maioria dos laboratórios, aquilo é gigante. Portanto, vai de 200 ou 190 a 800. E é importante referir que valor ideal não significa que seja, por exemplo, uma pessoa que está com 200 já tem sintomas neurológicos. Então, aquilo que a nova evidência está a mostrar é que abaixo de 450 a pessoa já tem sintomas, já não tem qualidade de vida. Ok. Estou a perceber. É um desvio padrão tão grande, neste caso, abaixo da média pode ser muito abaixo, né? Sim, há um grande gap ali. E tu sabes que desvios as referências nas análises é com base na média da população. Claro, se a população está doente, é isso mesmo. É um problema. Da amostra que fazes é isso mesmo. Olha, outra coisa, e agora estou quase a ter aqui uma consulta antes de passar para o outro leque de perguntas. Eu notei, quando tornei vegetariano, pode ser a impressão minha, mas que eu antes, sei lá, quando comia carne e peixe, e pontualmente, tipo, 3 vezes por ano com peixe, quando, sei lá, os meus sogros dizem, não, só peixe, ou comes peixe, não comes nada. Às vezes não como nada. Estou a brincar, sogros, vocês não me ouvem, mas... ok. A minha pergunta é, eu notei que a minha digestão ficava... eu ficava com mais energia, ou seja, imagina, quando como carne ou peixe, fico sonolento. E desde que estou vegetariano, não tenho as sonolências após a refeição. Faz sentido ou é uma percepção enviesada minha? É assim, isto pode diferir de organismo para organismo. Do teu organismo também estar mais adaptado, porque há pessoas que realmente se sentem mais energéticas com a proteína animal. Agora, a proteína animal é mais lenta de ser absorvida, portanto não tens picos glicémicos quando estás a comer grandes partes de carne, peixe, etc. Estou sempre a bater aqui no microfone. Acabas por portanto, prolongas a saciedade. E então isso pode dar ou não alguma sonolência, de facto. Enquanto que quando tu tens uma alimentação vegetariana, tu tens um aporte de hidratos de carbono maiores. Tens muita fibra, o que é fantástico, não é? Mas também se a tua alimentação não é bem regulada, portanto, convém tu, quando fazes um aporte de hidrato de carbono, tens sempre uma gordura ou uma proteína vegetal ali a acompanhar, para não haver esse pico de glicémico, que é essa energia bruta que depois eventualmente vai descer. Não é? E depois as pessoas dizem, depois da meia da tarde eu já estou com vontade de dormir. É porque aquele almoço não foi equilibrado. Também, portanto, pode ser explicado por aí, pode ser explicado também por o teu próprio sistema estar pronto. Até a tua microbiota intestinal, até que ponto é que tu tens um conjunto de bactérias que propiciam isso comparativamente à proteína animal, por exemplo. Isto da microbiota
estamos muito no início. É As isso. investigações, tudo ainda é uma possibilidade, mas está a ser bastante promissor. Claro, é um ecossistema imenso por explorar. Exato, a Amazónia. Amazónia, selva e Amazónia. A Amazónia está a desaparecer. Espera. Ok. Então, Isabel, vamos entrar no segundo bloco de questões. Nós temos um evento que lançámos este ano, que é o evento de inteligência emocional da teoria à prática. E vamos ter a segunda edição a 1 de fevereiro, isto também serve para as pessoas saberem, 1 de fevereiro de 2025 na Aula Magna na Universidade de Lisboa. E é um evento onde falamos sobre temas à volta das competências socioemocionais. E vamos falar de 5 temas. Sobre humor, procrastinação, ansiedade, stress e inspiração. Ok? E durante o evento nós vamos ter espetáculos, palestras. Vai ser um evento um dia. E antes de cada tema, nós vamos selecionar excertos de convidados que passaram por aqui a responder a questões que tenham a ver com esse tema. Ok. Então eu vou colocar 5 perguntas, uma pergunta sobre cada tema. Estou a sentir a pressão. Sente a pressão, isso é bom. Sobre cada tema. E depois que nós achamos adequado, nós partilhamos, vais aparecer lá na Aula Magna a falar sobre isso. Então, primeiro humor. Isabel, conta-nos uma piada. Ninguém... Vou ao podcast falar sobre coisas sérias e o meu trabalho. Vou já contar piadas. Opa, é que eu sou mesmo péssima a contar piadas. Espera aí, eu tenho uma. Tem sempre uma. Olha, só para dar o contexto, para eu normalizar, já tivemos piadas secas, humor negro, etc. Okay? Ai, como é que era aquela que eu tinha tanta piada? É que depois eu tenho o receio de contar, porque é o que eu faço sempre. Eu conto e depois já não tem piada porque eu meti os pés pelas mãos e não contei a piada toda. Ou seja, isto tem piada. Olha, posso descortinar a piada? O palco é teu, o palco é teu. Aquilo era uma piada que era... aquilo era péssimo. Era qualquer coisa como... Porque é que os alemães... Tenho que meter alemães. Isto não vai sair nada, Paulo. Não Força, vai sair nada. Eu acredito em ti, Isabel. Era porque é que os alemães... E depois a resposta era... És uma party animal. A resposta era gentle, porque a resposta devia ser gentleman. Porque é que os alemães são considerados cavalheiros ou qualquer coisa assim? Porque são gentleman. Mega seco. Acho que essa vai aparecer lá. O tempo que eu demorei a chegar lá. Nós tivemos uma parecida. Lembra-se o escorrega? Ou seja, a do escorrega. Tivemos uma convidada. Eu posso partilhar. Tá? Quem ouviu já ouviu essa piada. Uma convidada. Quem que disse isso? Professora universitária, etc. Okay. Depois, então, uma piada. Como é que é? Agora também não lembro bem, mas estava a ver umas crianças a descer um escorrega ou isso, e depois disse: olha, estou a ver os anos a passar. Ai, adoro essas piadas. Pronto, estás a ver. Ok, obrigado pelo gentleman. Isabel, procrastinação. Todos nós procrastinamos, por amor de Deus. Qual foi a última coisa que procrastinaste? Última, pode ser pequena ou grande. Responder a e-mails ontem à noite. Pronto. I feel you. Obrigado pela honestidade. Isabel, o que é que traz mais ansiedade? Responder a e-mails. Acho que aqui um trauma com e-mails. Em infância via a caixa de correios. Vou reformular. É isso, mas é mais a questão de quero ter tudo limpo, estás a ver? Quero realmente dar resposta às pessoas. Tu respondes super rápido. É verdade. Estás a ver a ansiedade. O que é que és quer agora? Eu vou, deixa-me em paz. E depois, tipo, limpei. Passado 5 minutos, tu voltas a responder. Eu tipo, porquê é que não demoraste mais tempo? Não dá, tens de desligar e abrir. Eu faço X vezes por dia que abro e-mails. É isso. Ok, e-mails. Ok. Procrastinaste e-mails, ansiedade de e-mails. Agora vai ser responder a e-mails. Agora a resposta vai ser responder a e-mails. Então, Isabel, o que é que fazes quando estás muito estressada? Não é isso, de facto.
Quando eu estou muito estressada, Sim, eu sei que depende, mas sim, de forma geral, o que é que tu fazes quando estás muito estressada? ligo à minha terapeuta. Olha, Eu dou-me muito bem com ela, não ligo, mas possivelmente mando-lhe uma uma mensagem. mensagem. Não, mas outras formas que eu lido com o stress Essa é ótima, atenção. claro que sim. Vou passear com o meu cão. Oh, Ajuda-me imenso. Primeiro porque eu gosto de passear, segundo porque por vários motivos estás exposto à parte de natureza e movimento, não é? E o cãozinho. mas E o gostas do cão cãozinho, também. obviamente, senão não passeava, Eu tenho né? 2 gatos, não dá para passear. Não dá para utilizar esta estratégia. Passear com cães. Sim, É, isso, passear com cães. Olha, uso muito a respiração diafragmática, ah, por tudo, mas também porque, como eu estudo a microbiota intestinal, é aquela respiração que tem mais impacto, pelo menos que é mais estudada a nível de resposta do microbioma intestinal. Então também faço essa gestão com a respirar, respiração. digamos, com a barriga, mas com o peito. Exatamente. Com o Exatamente. diafragma. Muito bem, boas recomendações. Isabel, quem é que te inspira mais na tua vida? Ou quem que já te inspirou mais? Pode ser alguém que já cá não esteja. Hum. Ahm, neste momento, Uhum. não é nenhuma pessoa em específico, correndo o risco de ser mal interpretada, eu inspiro-me muito por aquilo que eu quero ser. Acho uma ótima resposta. Pronto, e pelos objetivos que eu tenho e tudo mais, e a pessoa que eu me quero tornar. Em psicologia dizes o teu self-ideal. É exato. Sim. Muito bem. Gostei. Isabel, já saíste destas 5 questões, podes respirar fundo. E chama-se alívio. A emoção da sentido agora é alívio, é quando nós Obrigada. acabamos uma situação difícil ou esquivamos uma situação difícil. Isabel, se tivesses-te livrado de uma emoção, qual seria e porquê? É uma emoção que tinhas-te livrado de uma emoção, era uma emoção que tu nunca mais ias sentir na vida. Sabendo que as emoções são adaptativas, penso que tenhas essa ideia. Sim, sim, Todas sim. são úteis de E alguma todas são forma. importantes, como é Mas óbvio. tens-te livrado de uma, nunca mais podes sentir essa emoção. É que eu nem de bactérias mais me posso livrar. Já Elas viste? são importantes lá. É, olha. Então, por isso, essa pergunta é um Paralelismo bocadinho... entre as bactérias e emoções. Gostei. Paralelismo interessante. Não, gostei, estava agora a pensar. Mas tens-te livrado de uma, senão ficas sem nenhuma. É assim. Ah, é? Castigo. Fico morta, portanto. Sim. Mas roubou. Desespero. Gostei imenso. Nunca me disseram desespero. Uhum. Geralmente vão para as básicas. Sim. Raiva. Mas a raiva dá-te força para andar para a frente, não é? Isso. Portanto, vamos conquistar e vamos fazer coisas. Agora, o desespero põe-te para baixo, não é? Desespero é super interessante. Sabes que o desespero é uma conjugação de medo com tristeza, do género medo das consequências e tristeza com uma percepção de perda, ou seja, tu estás em desespero, sentes que vais perder alguma coisa e medo que não sabes o que fazer. E é mesmo paralisante. Olha, gostei muito. Boa. Mesmo. Qual é a tua emoção favorita? Preferida? E porquê? A Isabel não sabia que vinha para estas coisas. Pá, podia ter preparado em casa. Na preparação. A minha emoção preferida. É que todas são, né? Imagina, Complicado. tens de fazer uma lista de emoções Tá bem, e e aquelas há que estão tens de em pôr em primeiro lugar. lugar. É só isso. Eu estou mesmo a condicionar, eu percebo, e é bom ter essa visão, mas Sim. escolhe uma das mais favoritas. Pronto. Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Não, quando tu estás agradecido, não é? Porque aquela sensação de Gratidão. sim, se podemos usar, sim, é isso. Que tu estás, ok, que bom que a minha vida está neste momento. Sim, é gratidão, é isso. É isso. E porquê? Porquê é assim? Porque tu entras num estado de paz e de calma. Enquanto que, por exemplo, se eu trouxesse aqui uma emoção tipo excitação, ânimo, felicidade, às vezes não é calma, não é? Portanto, é ali, são neurotransmissores que estão ali a excitar. Pronto, agora, a gratidão, não, tu estás num estado de calma. E então isso é uma coisa que... Então gratidão para chegar à calma. Então se calhar a calma e a paz são emoções favoritas. Faz mais sentido, sim. Posso mudar a minha resposta? Podes. Então calma. Sabes que há quem defenda que a felicidade define-se de várias formas. É overrated, porque a felicidade define-se de várias formas, mas tens projetos para a tua vida e queres mais e queres alcançar, que é bom, mas é um estado de, se estiveres à procura da felicidade, de insatisfação permanente
enquanto o contentamento é quando tu estás satisfeito com aquilo que tens. Ou seja, e em termos de respostas emocionais é melhor, porque estás já satisfeito com o que tens. Agora, claro, podes ter contentamento e querer mais. Podemos conjugar as duas coisas. Exato. É isso. Ok, então calma e paz, não é? À volta disso. É isso. Isabel, sem ser o teu livro, que eu vou novamente mencionar, Como Ter um Super Intestino, publicado pelo Manuscrito, um livro que tu recomendes aos nossos ouvintes para ler. Tu gostes? O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, do... Não faço a menor ideia. Eu nunca decoro os Eu nomes. acho que é do o Sharma. Não é, não. Ele tem outro, que também é Milagre ou também é Manhã. Mas este não é dele. Ok, Milagre da Manhã. Mas já vi essa capa. Sim. Milagre da Manhã. Porque queres que eu resuma o livro ou não é preciso? Diz porque é que gostaste Não, é só... Exato. É porque ele tem aqui, primeiro, a nível de hábitos, ele tem uma visão sobre os hábitos bastante interessante. Ele é apologista daquilo de acordar às 5 da manhã, só que mesmo que a pessoa leia não com o intuito de acordar às 5 da manhã, tem o Milagre da Manhã, sim. Quem é o nome? Carl Elrod. Como é que ias saber este nome? Pois. Possivelmente. Mesmo que a pessoa não acate a informação de acordar às 5 da manhã, tudo o que ele diz de toda a tua rotina matinal que te vai mudar o resto, a tua resposta ao longo do dia, os teus comportamentos, a forma como ele traz, porque nós sabemos isso, não é? Basta pesquisar um bocadinho, mas a forma como ele traz os exemplos fica na cabeça e dá-te motivação mesmo para pôr a andar. Bom, gostei. E fora da tua área, gostei. Quando são livros assim diferentes. Isabel Silva, onde pode encontrar o teu trabalho? A última pergunta. Ok. Portanto, eu trabalho maioritariamente online. Portanto, seria no digital. Nas redes sociais, todas, Isabel Pedroso Silva. Tudo junto. Isabel Pedroso Silva. Exato. Pelo livro, obviamente, Como Ter um Super Intestino. E o website? Tens um website que é isabelpedrosilva.pt, exatamente. Exatamente. Pronto, então dás consultas, nutrição online? Neste momento eu tenho um programa que é um programa em grupo, mas individual, que é o maior que eu tenho, que é mesmo para problemas digestivos, pessoas que já têm doenças autoimunes, doenças inflamatórias ou simplesmente uma síndrome do intestino irritável, que é anual. Só que eu abro poucas vezes ao ano, então pelo meio nós continuamos com as consultas individuais, eu e a nutricionista que está a trabalhar comigo, a Catarina, que ela também me ajuda na questão da agenda, como é óbvio. Pois. Que é complicado de gerir tudo. Para conseguir. Pois, que a Isabel disse, para às 9 da manhã, dá. E eu lembras, Pedro? Foi a Isabel. E eu, depois e tal, mas eles já abrem às 9. Então 9h30. E para mim era logo às 7 da manhã. Ou às 5, não é? Às 5 estou a acordar. Acho que estás a acordar. Então não exageremos, não é? Isabel, muito obrigado. Obrigada, Foi um prazer. Marcaste este episódio de várias formas. Espero que tenham gostado e vemos no próximo episódio do Inteligência Emocional Podcast. Obrigado, Isabel. Obrigada.